Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver sobre ácidos, bases e pH. Na primeira parte a gente vai falar sobre os ácidos, que eles são caracterizados como toda a substância que, quando adicionada a uma solução aquosa, libera íons de hidrogênio, que é H+, e o ácido em água ele vai se ionizar. Existem dois tipos de ácidos, que são os hidrácidos, que é os ácidos sem oxigênios, e os oxiácidos, que são os ácidos com oxigênio. Agora, em relação à classificação dos ácidos, a gente tem a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Os chamados hidrogênios ionizáveis, eles vão ter esse nome por conta da sua ligação com o oxigênio, ou seja, quando a gente tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, ele é um hidrogênio ionizável. Todos os hidrácidos são hidrogênios ionizáveis, já os oxiácidos, só os hidrogênios que tiverem ligados ao oxigênio, por exemplo, H2S, tem dois hidrogênios ionizáveis e eles vão ser denominados de diácido. Em relação à volatilidade dos ácidos, vai depender de quanto tempo o ácido passa do seu estado líquido para o estado de gás, ou seja, para o vapor. Existem três ácidos fixos, ou seja, que eles vão demorar mais para fazer essa transformação, que é o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido bórico. O restante deles são ácidos voláteis, ou seja, eles passam do estado líquido para o vapor com um tempo muito mais rápido. Também a gente pode classificar eles quanto ao número de elementos que eles vão formar, como sendo binário, ternário ou quaternário. Em relação à sua força, os hidrácidos, que são ácidos fortes, é o HBr, o HL e o HCl. Os moderados vão ser apenas o HF e o restante são todos ácidos fracos. E os oxiácidos a gente pode achar a sua força através de uma regrinha, onde a gente vai precisar do número de hidrogênios, do número de átomos desse elemento central e do número de oxigênios. E conforme a subtração, a gente vai achar se ele é fraco, moderado, forte ou muito forte. Agora, sobre a definição do grau de ionização, a força de um ácido ou de uma base, ela pode ser definida quanto ao seu grau de ionização. O grau de ionização deles é em relação ao número de moléculas que foram ionizadas, que formam íons, e o número total de moléculas que foram dissolvidas, ou seja, que houve a separação dos íons. Agora a gente vai ver esse exemplo aqui para conseguir entender melhor. Suponha que a cada 100 moléculas de HCl dissolvidas, 92 sofreram ionização. Então, a gente vai fazer uma regrinha onde a gente vai pegar o número de moléculas que foram ionizadas, ou seja, 92, e a gente vai dividir pelo número de moléculas que foram dissolvidas nessa água, e que vai dar um resultado de 92%. Conforme esse resultado de 92%, a gente vai classificar se ele é um ácido forte, que é maior que 50%, um ácido moderado, que é menor que 50% e menor que 5%, que é de 50 a 5%, e o ácido fraco ele vai ser menor que 5%. Então, como ali deu 92%, então é classificado como um ácido forte. Agora, falando em relação às bases, elas são caracterizadas como toda substância que libera um hidróxido, ou seja, um OH-. As bases, elas são a união de um metal mais a hidroxilo-OH, e esse sufixo OH, ele vai ser um ametal, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, a gente vai ter uma ligação iônica.
A base, ela é um composto que quando ela é adicionada em água, ela dissocia-se, porque a base ela já vai ter um íon, então ela vai se dissociar, não se ionizar. Em relação à nomenclatura das bases, a gente apenas vai colocar hidróxido mais metal. Por exemplo, AlOH3 vai ficar hidróxido de alumínio. Porém, se o elemento químico que está formando a base não pertencer à família 1A, 2A, 3A, ou se não for o zinco ou a prata, esse elemento vai formar mais de um cátion. Então, a gente vai ter que indicar a carga desse elemento. Por exemplo, no ferro H3. Esse vai ser um hidróxido de ferro 3. Então, a gente vai ter que indicar a carga dele. A gente pode classificar também as bases quanto ao número de hidroxilas, ou seja, quanto ao número de OH que vai ter na fórmula. Por exemplo, ela pode ser uma monobase, que é o NOH, uma dibase, que vai ser o CaOH2, ou uma tribase ou uma tetrabase, que vai ser o TiOH4. Em relação à solubilidade das bases, é caracterizado pela capacidade que a base tem em se dissolver em água. A gente tem as bases solúveis, que é aquela que vai se dissociar facilmente na água, que é da família 1A e do grupo NOH4. E as bases pouco solúveis, que é quando ela se dissocia menos em água, que é da família 2A da tabela periódica. E as bases praticamente insolúveis é qualquer outro elemento da tabela periódica. Então, isso vocês têm que ter um pouquinho anotado, é uma decoreba mesmo que a gente fala, mas é só saber que as bases solúveis estão na família 1A e o grupo NH4. As pouco solúveis é da família 2A e o resto é praticamente insolúvel em água. Agora, quanto à força das bases, ela vai ser forte ou fraca em relação à liberação de íons. Se a base liberar muitos íons, ela é forte. A gente tem a família 1A e 2A, com exceção do magnésio que está na família 2A, mas ela é considerada uma base fraca. É mais uma decoreba. Se liberar poucos íons, ela é fraca, que é o restante da tabela periódica e o magnésio. Então fica fácil da gente decorar isso, porque é só a gente saber que a família 1A e 2A é forte, é uma base forte. Agora, é uma base fraca, é o restante da tabela periódica e o magnésio que está na família 2A. Em relação ao pH, que agora a gente vai falar, ele é conceituando, significa potencial hidrogeniônico, que ele vai medir numa escala a quantidade de cátions hidrônios H+ e HO3+. O pH, como eu tinha falado, é uma escala que a gente vai medir o teor de concentração de H+ e a concentração de OH-. A escala de pH é classificada de acordo com a acidez ou com a basicidade de uma determinada solução. Essa escala de pH ela varia de 0 a 14 e a maioria das soluções realmente vai se encontrar nessa faixa, embora seja possível um pH menor que 0 ou maior que 14. Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino ou básico. O 7 é o valor neutro. As células humanas, elas têm pH 6,8 e o pH do sangue 7,4. Eles são muito próximos do neutro. Os valores muito extremos de pH, muito acima ou muito abaixo de 7, eles costumam ser desfavoráveis para a vida. Porém, por exemplo, no ambiente dentro do estômago é muito ácido, mais ou menos em torno de 1 a 2. E aí a gente pode, né, se perguntar como que as células lidam com esse problema, sendo que
pode ser desfavorável, né? A resposta é que as células do estômago estão em constante regeneração, ou seja, elas estão morrendo e elas estão sendo substituídas por novas células. E a determinação desse pH a gente pode ser medida através de duas formas. A primeira é a forma direta, pelo equipamento chamado de pHmetro, e também pode ser medido de forma indireta, que são utilizados fitas indicadoras de pH. Pessoal, por hoje seria isso. Essa é uma aula um pouco mais curtinha para vocês, mas nas próximas semanas a gente vai ter outras aulas. Então, estudem, deem uma revisada. Esses são conceitos básicos que vocês precisam saber. É importante para todo o curso. Vocês vão rever mais aprofundadamente isso nas cadeiras de bioquímica e bioquímica avançada, tá bem? Um ótimo dia para vocês e tchau, tchau.